A gente começa o seu jornal com um assunto que está na mesa de todos os brasileiros. Você pode não saber, mas neste momento pode estar comendo um alimento transgênico. A modificação genética dos alimentos não é nova, mas continua sendo polêmica. E a discussão aumentou ainda mais porque a Câmara Federal deve votar neste semestre um projeto de lei que flexibiliza a rotulação dos produtos transgênicos. Em outras palavras, muitos alimentos podem deixar de ter no rótulo o selo que o identifica como transgênico. O repórter Welson Kalinowski conversou em Brasília com o deputado Luiz Carlos Reis, autor do projeto. Vamos conferir. Os transgênicos são alimentos que sofreram modificação genética em laboratório, com o objetivo de aumentar a produção, adicionar vitaminas e minerais e imunizar contra as pragas. No Brasil, a entrada dos transgênicos foi aprovada em 1998, quando a empresa Monsanto iniciou o comércio de sementes de soja modificadas. Nas prateleiras dos supermercados já é possível encontrar muitos alimentos de origem transgênica, como, por exemplo, óleo de canola, óleo de soja e essa farinha de milho aqui. E há também uma lei federal que foi publicada em 2003, que obriga que todos os alimentos que tenham em sua produção pelo menos 1% de matéria-prima transgênica deve ser rotulado com este símbolo aqui, uma letra T, dentro de um triângulo amarelo. Mas em 2005, uma nova lei determinou que todos os produtos de origem transgênica fossem rotulados. O deputado federal Luiz Carlos Reis pede a flexibilização das regras e tenta aprovar um projeto que retome o percentual anterior. Hoje, qualquer percentual de transgênico que exista dentro de um alimento, ele é obrigado à rotulagem. Isso, inclusive, nos traz problemas, para o Brasil, porque outros países que consomem os nossos alimentos, o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos no mundo, hoje já tem criticado a legislação brasileira, porque em função da obrigatoriedade. Reis também discorda dos movimentos que consideram os transgênicos um risco à saúde dos consumidores. O consumo de alimentos transgênicos é seguro. Não tem nenhum alimento, que a Embrapa, por exemplo, que é uma entidade de pesquisa nossa, ou que outros órgãos estejam pesquisando, ou mesmo privados, que não tenha, primeiro, ele tem que passar na CTN-Bio, que é uma Comissão Nacional de Biossegurança. São vários especialistas, cientistas, que analisam esses processos e, a partir daí, eles licenciam essas matérias. De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de Caen, na França, a semente do milho transgênico do mesmo tipo que é utilizada no Brasil pode causar tumores, se o alimento for produzido com a ajuda do pesticida Roundup, o mais utilizado no mundo. Os testes, que duraram 2 anos, foram realizados em camundongos. Bem, mas o que nós pensamos sobre isso? O repórter Carlos esteve em um supermercado em Santo André para conferir se o consumidor tem conhecimento sobre os alimentos transgênicos. Os segmentos sociais, órgãos de defesa do consumidor e o próprio cidadão são unânimes em afirmar que a falta de rotulagem só traz prejuízos. Eu estou aqui no supermercado Coop, em Santo André, e vou conversar com as pessoas que estiverem passando para saber se elas sabem o que significa esse Tzinho aqui nos alimentos, para saber se elas acham importante ter esse tipo de aviso e também para saber se elas costumam procurar esse T. O senhor costuma olhar nos alimentos, procurar se tem esse símbolo aqui, esse Tzinho? Não. Nem sei o que significa isso. Não sei. Significa que é um alimento transgênico. Tem muitas discussões a respeito dos transgênicos, dizendo que eles podem causar danos à saúde, Você acha importante esse tipo de aviso nos alimentos? Importantíssimo. Você pode comprar sabendo aquilo que você vai comprar, cara? Você não sabe, você compra gato por lebre, E não sabe o que pode causar. Quais os problemas que a falta de rotulagem dos transgênicos pode trazer? Bom, isso afeta diretamente o direito à informação. A informação é um direito básico ao consumidor. E se não tiver uma informação adequada, isso também afeta diretamente a liberdade de escolha, porque o consumidor sem informação não consegue escolher aquilo que realmente quer consumir. Eu acho importante primeiro a gente saber o que significa, para que serve. A população tem total direito de saber o que contém os alimentos que ela está comprando e ingerindo. A gente não só acha que é necessária uma rotulagem dos transgênicos, como até da questão dos agrotóxicos. Essas substâncias já comprovadamente podem causar doenças muito sérias como câncer, elas também deveriam ter um rótulo. Então, o que fica é o seguinte, a quem interessa não ter rótulo? Quando algo é bom, as empresas fazem questão de fazer propaganda. Por que então
o T dos transgênicos não deveria ser um orgulho para elas se ele fosse alguma coisa boa. Estão querendo aprovar um projeto de lei que tire esse tipo de aviso dos alimentos. O que o senhor acha disso? Isso é coisa de político, provavelmente. É sempre assim, é para levar vantagem em algum lugar, mas eu acho que não deveria acontecer isso aí, né? Completamente errado, tem que informar os clientes, por jamais tirar. É cômodo para quem quer tirar, né? Porque atualmente deve-se respeitar o que a gente chama de rastreabilidade, ou seja, deve-se rastrear na cadeia produtiva o que tem transgênico. E aí ficaria fácil de ver no produto final se contém ou não. O que você acha que estão querendo tirar? Interesses maiores, né, cara? Interesse financeiro, tem gente grande por trás disso, com certeza. Para que eles não impeçam a venda desse tipo de produto, senão eles vão perder dinheiro. Essa proposta de lei ela está muito direcionada para as próprias empresas e a própria Associação Brasileira da Indústria Alimentícia, que é interesse delas trabalhar com esse tipo de produto. Até por questões econômicas. Aí se eles veem, a lei é a favor sempre para eles, né? Esse projeto de lei, ele é contra o interesse público. Ele é contra o interesse da população e que foi demonstrado em pesquisas do IBOP de anos anteriores que a maioria prefere optar por um produto não transgênico. Não é interessante para eles que o público, o povo saiba que os alimentos contêm algo nocivo à saúde. Há pesquisas que relacionam o transgênico com problemas hormonais e até mesmo problemas de câncer. Então não se sabe ao certo ainda quais são as implicações desses produtos. Aqui no Brasil eles tiram muita coisa da embalagem, muita informação que se deveria ter. Os testes são feitos todos com prazo curtíssimo, todos financiados pelas próprias empresas, que são as principais interessadas. Não é possível falar em segurança. Os produtos criados pelas indústrias, eles entram no mercado, como foi o cigarro, como foi o amianto, como foi o mercúrio, como foi tantas outras substâncias. Primeiro tem que ter segurança, tem que ter a certeza de que não vai acontecer nenhum dano grave, nenhum problema, para depois liberar uma substância. É só em nome da ganância que isso é realizado, porque a gente não tem nenhum motivo para depender de cultivo transgênico. Então é muito importante que o consumidor consiga escolher entre consumir ou não um transgênico para não correr os riscos que pode haver dessa nova tecnologia. Quanto mais povo burro, melhor, né? O político consegue mandar melhor, né? A saúde das pessoas. Saúde fica em segundo plano, né?